Mensagem de hoje, uma nova série. Nós vamos acompanhar aquilo que o Senhor está dando aí, Cristo Vive de São Paulo, através da vida da nossa bispa, cujo tema da mensagem é: Eu verei o que nunca vi. É a parte 1. Nós saímos de um estudo, de um ensinamento poderoso a respeito da confissão. O Senhor nos ensinou, nós terminamos este estudo, este entendimento, domingo próximo passado. E nós entendemos então que pelo poder da confissão, daquilo que eu creio e falo, eu vou ver na minha vida o que eu nunca vi. E isso exige também um alinhamento. Exige um alinhamento de postura, de pensamento, porque a confissão ela é o início. Amém? Mas a minha vida ela é e deve ser 100% espiritual. Porque eu sou um ser espiritual. Aqui neste mundo, vivendo como pessoa, mas a minha identidade para com Deus ela é espiritual e por isso há uma necessidade de entendermos a visão do Todo-Poderoso. Este ano, o Senhor nos deu esta palavra profética para abrirmos de fato os nossos olhos para enxergar, para ver como Ele vê. E ver como Deus vê não tem nada a ver com visão humana. Enxergar as coisas como Deus enxerga é algo completamente diferente do que um ser humano enxerga. Então é aquilo que eu disse, nós somos seres espirituais. E por isso nós temos que entender a visão do Todo-Poderoso. Quando eu creio e falo, eu estou alinhando minha confissão às coisas de Deus, à palavra de Deus, eu tenho que ter a certeza que eu vou ver o que eu nunca vi. Porque muitas pessoas, amados, creem e até falam, mas não se preparam para ver aquilo que de fato elas estão confessando. E por isso elas não veem. Muitos crentes, porque quando a pessoa se diz crente, é porque ela crê. Sim ou não? Ela crê. Ela tem Jesus. Mas o poder de Jesus ainda não é manifestado na vida dela. Por quê? Ela crê, às vezes ela até fala, mas ela não se alinha para ver aquilo que ainda ela não viu. Ou seja, ela tem uma vida acomodada, ela tem uma vida inerte e morre na mesma vida, sem mudança, sem transformação. E não é isso que Deus tem para os seus filhos. Deus tem novidade de vida. Amém? Então nós vamos crescer neste entendimento, vamos crescer neste ensinamento, para de fato ver o que nunca vimos. Diz a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, no capítulo 6, o versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O moço estava enxergando, ele não era cego. Mas ele não estava vendo como Deus vê. Ele não estava vendo
como de fato ele deveria ver, como Eliseu estava vendo. Porque Eliseu estava vendo, mas o moço não. E o moço estava com o profeta. Estava ali com o profeta experiente, íntimo de Deus. E já há tempos esse moço estava andando com esse profeta, mas ele ainda não via como ele tinha que ver as coisas. O exército inimigo vinha ali para matar Eliseu, para capturar Eliseu, e era a única coisa que o moço via. Então Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos. Estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que você tenha os olhos abertos. Que você veja o que você nunca viu. Que você veja a vontade de Deus completa para a sua vida. E que você viva nesta vontade. Que você viva nesta visão. E que você não viva com olhos humanos. Que você não enxergue as coisas com olhos naturais, com lógica humana, mas sim como tem que ser. Entendendo que você é um ser espiritual, inserido no plano espiritual de Deus, com um propósito de vitória. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus de toda a glória, o Deus que abre os nossos olhos para podermos ver de fato a realidade a respeito de nossa vida, o Deus que nos dá entendimento, que nos dá discernimento, que nos revela e nos faz conhecer e saber a tua ciência, para vivermos o teu sobrenatural. Assim, ó Pai, como Eliseu orou, lhe pedindo para que o moço tivesse os olhos abertos, eu oro aqui nesta noite, Senhor, sobre esta palavra. Eu oro para que os teus filhos que aqui estão nesta noite tenham os olhos abertos, para que eles vejam, para que a partir de hoje, Senhor, eles tenham uma nova vida em Ti, com olhos abertos para entender, olhos abertos para compreender, olhos abertos para receber aquilo que Tu tens preparado para cada um deles, Senhor. Este altar, Senhor, ora em favor, Jesus, de cada ovelha Tua neste aprisco. Este altar, Senhor, clama, intercede por cada ovelha preciosa Tua, para que elas vivam a vida abundante que Tu tens, Pai. Para que todas elas experimentem a boa, agradável e perfeita vontade que vem do Teu poder e do Teu Santo Espírito. Mais uma vez eu lhe peço para que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor, para trazer aos Teus filhos a revelação, para trazer aos Teus filhos o Teu poder e a Tua vontade, para que eles vejam o que nunca viram,
em o nome santo de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A Jesus toda a glória. Obrigado, minha esposa, minha abençoada pastora, Daniele. Meus amados irmãos, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos por Jesus Cristo e salvos para sempre, eleitos do Senhor, predestinados em amor, ovelhas que ouvem a voz do pastor, ovelhas amadas pelo pastor, aqueles que foram escolhidos por Jesus Cristo para fazerem parte do pacto da graça de Deus. Amados, aquilo que nós cremos é o que molda a nossa vida. O que é a nossa vida hoje revela aquilo que nós cremos. Aquilo que está na nossa mente. Então, tudo que nós cremos até o dia de hoje é revelado dia a dia no nosso viver. Então, a nossa vida ela é fundamentada sobre crenças. Aquilo que eu creio é aquilo que eu demonstro, é aquilo que eu manifesto com o meu viver, com as minhas atitudes, com a minha postura. Amém? Então, a nossa vida exterior, ela depende do meu interior. Ou seja, o meu modo de pensar, os meus pensamentos vão manifestar o meu exterior. A nossa vida ela muda quando nós somos transformados através dos pensamentos. E a Bíblia diz isso, que através da forma de pensar, eu sou mudado. A minha vida muda. Então, nós entendemos que na mente começam as mudanças. Quando os meus pensamentos mudam, então a minha vida muda. Enquanto os meus pensamentos não mudam, a minha vida continua a mesma. Não é possível eu mudar de vida, mudar a minha vida, se os meus pensamentos não mudarem. Está claro até aqui? Então, quando eu digo que creio e falo, é porque os meus pensamentos estão mudando. Ok? Hoje, aquilo que nós falamos e falamos porque cremos, nós tivemos que entrar nesta forma. Ninguém aqui era assim, era? Ninguém aqui era assim. Mas nós estamos nos moldando a isso. Ou seja, a nossa mente está entrando nesta forma. Ok? Então não é possível crer de fato sem passar pelos meus pensamentos. Por isso, eu tenho a necessidade de renovar constantemente a minha mente. É uma necessidade, tem que ser constante. Em Romanos 12, 2, nós conhecemos bem esse texto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, para que se veja o que nunca viu, é necessário se transformar. Amém? Sem se transformar, igreja, ninguém vai ver o que nunca viu. Sem se transformar, ninguém vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é filho, pastor, amém, glória a Deus. É salvo, pastor, amém, glória a Deus. Vai para a glória, pastor, amém, glória a Deus. Mas aqui não experimenta. Estão entendendo?
Por quê? A palavra é a palavra. Deus cumpre a palavra, a sua palavra. Então, se é de Deus, nós fazemos o quê? Nos moldamos. Entramos na forma. É Deus quem diz? Então, amém. Se não é de Deus, não nos conformamos, não aceitamos, rejeitamos. Quando a nossa mente é renovada, os nossos pensamentos são confrontados, sabia? E ninguém gosta de ser confrontado, igreja. Ninguém gosta de ser confrontado com a palavra. Quando um crente não tem a mente renovada, ele não vai experimentar o que Deus tem para ele. Ele não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso fica numa vida de lutas e lutas e lutas e lutas e só lutas. Por quê? Quando eu sou confrontado com a palavra de Deus e aceito este confrontamento e alinho o que preciso alinhar dentro da minha mente para que eu mude de acordo com isso, então Deus tem prazer. Deus se agrada porque Ele vê que eu estou buscando me transformar. Assim como nós já aprendemos, ninguém que pedir para Deus, Deus me transforma, vai ser transformado. Porque Deus já deu as ferramentas, já deu os ensinamentos para que nós nos transformemos. Então Deus diz, transformai-vos. Que jeito? Pela renovação da mente. Então eu recebo os ensinamentos de Deus, recebo aquilo que é para mim como ser espiritual. Amém? Porque Deus não ensina nada que o mundo ensina. Os valores são completamente invertidos, os valores são completamente outros, opostos. Amém? Por isso que não tem como eu viver com os valores do mundo e servir a Deus. Não há possibilidade, porque a Bíblia diz que aquele que constitui amizade com o mundo é inimigo de Deus. Então é sim, sim e não, não. Por isso que quando nós nos convertemos, e de fato nos convertemos, as pessoas dizem que nós somos radicais. Por quê? Porque não tem como andar com um pé no mundo e um pé com Deus. Amém, igreja? Está claro isso? Está claro. Então, nós queremos experimentar. Diga, eu quero experimentar. Quer mesmo? Com essa forcinha aí que você falou? Quer experimentar? Diga, eu quero experimentar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Amém. Então, você tem que saber que sem mudança interior, não vai ter mudança exterior e automaticamente não vai experimentar. Então você vai experimentar quando? Quando a mudança começar dentro. Amém? Nós somos transformados pelo poder de Deus e a verdade da sua palavra, ou nós somos conformados com os valores do mundo. Não tem meio termo. Se os valores do mundo ocupam a minha mente, eu não serei transformado. E eu não vou experimentar a vontade de Deus para a minha vida. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda-o. Nós estudamos, recebemos do Senhor o ensinamento a respeito de coração, que nós vimos que é espírito, que é mente, pensamentos e que é sentimentos. Então a palavra coração ela pode ser aplicada nesses três sentidos, ou espírito, ou pensamentos, ou sentimentos. E aqui, o que está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, isso é mente, pensamento. Então você deve guardar a sua mente.
Você deve guardar os seus pensamentos. Porque as batalhas do espírito com a carne se dá na mente. Toda tentação acontece na mente. Todo pecado começa na mente. Amém? Então, os nossos pensamentos, igreja, influenciam a nossa visão. Todo ser humano enxerga o que quer enxergar. Ou não enxerga o que não quer enxergar. É ou não é? É. Então, nós não podemos ser assim. Em Romanos 8:6, olha o que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando a pessoa é guiada pelos pensamentos do mundo, pela sua lógica humana, o que ela vai receber é morte, tristeza, destruição e tormentos. Quando a pessoa é guiada pelos pensamentos da palavra de Deus, então esta pessoa vai receber vida, alegria, vitórias e paz. Amém? Então, uma mente não controlada pela palavra de Deus vai levar à morte. Porque é uma mente governada pela visão humana. Então, voltando para o texto de abertura, quando Eliseu orou, o moço estava enxergando pela visão humana. E aquilo ali, amados, iria levá-lo a quê? À morte. A um desespero, a um tormento, porque ele já estava preocupado, ele já estava nervoso. Estão entendendo? Então, quando eu me deixo governar pela visão humana, eu vou receber morte na minha vida. Então, para pensar como a Bíblia, eu tenho que anular todo o pensamento humano. Uma mente controlada pelo Espírito de Deus gera vida. E vida em abundância. Vida de paz, de segurança, tranquilidade, gera felicidade. E o pensamento humano não traz visão de Deus. Quem recebe este ensinamento e põe em prática, a igreja, começa a ver coisas que nunca viu. Começa a ver coisas que nunca viu. Porque é o sobrenatural do Senhor que começa a se manifestar. Então você tem que aprender a anular todo pensamento humano. Você tem que anular toda a lógica humana. Quem quer ver mudança de vida, tem que começar a produzir mudanças internas através da renovação da mente. Pessoas que vivem achando problemas em outras pessoas. Pessoas que vivem achando problemas nas coisas. Amados, são pessoas que precisam ter a mente renovada. Por quê, pastor? Porque o problema está nelas, não nas coisas, não nos outros. O problema está nos pensamentos desta pessoa que fica achando os problemas. Está entendendo? Então, cada um é dono dos seus pensamentos. Cabe a cada um de nós gerenciarmos a nossa mente. Diga, cabe a mim gerenciar os meus pensamentos. Entendendo isso, amados, eu vou começar a parar de me preocupar com o pensamento do outro. Que é o que de fato não me interessa. Eu tenho que preocupar-me com os meus pensamentos. Por quê? Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero viver na visão do Todo-Poderoso. Eu quero estar com os olhos abertos. Amém?
Então, eu tenho que preocupar com o quê? Com a minha mente. Ok? Amém? Quem quer ver o que nunca viu, tem que alimentar a sua mente com a verdade, porque só a verdade abre os nossos olhos. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se Jesus disse que nós vamos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra que procede da boca de Deus tem que estar no meu coração, tem que estar na minha mente, tem que estar na minha boca, eu tenho que crer nesta palavra, me alinhar a ela, e mesmo que me chamem de louco, eu vivo por ela todo dia. Números 24:16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Igreja, a visão de Deus, quando é nos dada, põe ponto final em muita coisa na nossa vida. A visão de Deus, quando vem para a nossa vida e abre os nossos olhos, de fato, os olhos espirituais, ela mostra com clareza situações que precisam ser resolvidas. Situações que há tempos está se levando em banho-maria. Situações que Deus já mostrou pela sua palavra, situações que Deus já sinalizou, já ensinou, e eu já entendi, e agora eu tenho que resolver isso. Mas quando eu procedo com a visão humana, então a visão humana me faz ser comodista. O que é ser comodista, pastor? É manter esta situação na minha vida sem problema algum. Estão entendendo? Uma situação que está fora da vontade de Deus, é uma situação que Deus não aprova, mas para mim está tudo bem. Estão entendendo? Para mim está tranquilo e favorável. E Deus está dizendo: eu reprovo. Eu não aceito. E o que acontece na vida desta pessoa? Esta pessoa é impedida de ver o que nunca viu. Por quê? Ela alimenta uma situação que impede o manifestar da vontade de Deus na sua vida. Impede desta pessoa ir adiante, ver o que nunca viu, se aquilo não for arrumado. Está claro? Amém? Então, igreja, nós estamos com uma confissão poderosa na nossa vida. Nós estamos com uma confissão alinhada à vontade de Deus na nossa vida. Agora nós queremos ver o que nunca vimos. Mas a visão humana não pode continuar na minha vida. Porque a visão humana permite tudo, a visão humana aceita tudo, a visão humana se conforma com tudo. E nós precisamos compreender como Deus olha para cada situação da nossa vida. Aquilo que Deus não tolera, eu não posso tolerar. Aquilo que Deus não aprova, eu não posso aprovar. Pastor, mas é assim? É. Com Deus, amado. Alguém falou para você que era fácil? Alguém falou? Eu falei algum dia aqui nesse altar?
que vida com Deus é fácil? E nunca vou falar, porque é difícil. O caminho com Deus é estreito. Caminho com Deus é difícil. Eu não sei aonde as pessoas pensam que o caminhar com Deus é tudo maravilha. Maravilha sim, fazer as coisas do mundo e estar na igreja. Não é. As coisas com Deus é tudo maravilha, mas dentro da Bíblia. Aí, amados, é maravilhoso, porque é a glória de Deus manifestada, é o poder de Deus manifestado, as bênçãos de Deus manifestadas. Vou dizer uma coisa para vocês, amados, tem muito crente recebendo açoite de Deus. Açoite de Deus. E está dizendo, Deus é soberano. Ele é mesmo. Mas a pessoa não está nem aí que está recebendo um açoite. Por quê? Porque ela está olhando com os olhos humanos. Ela não está olhando com a visão de Deus. Não está entendendo que aquela situação na vida dela é um açoite. Não está entendendo que aquela situação na vida dela é uma correção dura do Senhor. E como é que ela vai ver o que ela nunca viu? Ela só vai ver correção e açoite se ela não entender que ela precisa mudar de postura. Precisa alinhar o seu proceder diante do Senhor àquilo que Deus a ensina. Então, igreja, eu não estou aqui enganando ninguém. Jamais enganei. Porque a verdade está em mim. O Senhor me escolheu para pregar a verdade. E a verdade liberta. Agora, a partir do momento que eu conheço a verdade, eu tenho que amar a verdade e viver a verdade. Para que eu seja abençoado em tudo na minha vida. Próspero, feliz, bem-sucedido. Então, com Deus, eu sempre digo, não é brincadeira. O caminho é mais difícil, o caminho é estreito. Mas esse caminho vai nos levar a coisas que nós nunca vimos. Por quê? Nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus de milagres. É aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Então esse poder que opera em nós, igreja, precisa nos alinhar à visão de Deus. Esse poder já está em mim, já está em você. Todos aqui já estão capacitados para alinharem a sua vida a como Deus vê todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo maior para a sua vida? Você crê que Deus te chamou para ser mais que vencedor em todas as coisas? Você crê que Deus não lhe chamou para viver de correção, de disciplina e de açoites? Então, amados, nós precisamos despertar. Despertar, porque nós estamos aqui aprendendo, o Senhor está nos ensinando, o Senhor é longânimo. O Senhor é longânimo. E eu vou dizer algo para vocês aqui. Situações na vida de crentes que passa ano e entra ano e sai ano e entra ano e continua a mesma coisa. Deus está vendo e sabe de tudo. E Deus não tolera aquilo que é errado. Aquilo que Deus reprova, Ele reprova, irmão. Não, mas pastor, está tudo bem, não aconteceu nada comigo. Ainda! Porque Deus é justiça. O Deus que eu prego, amados, é amor, mas é justiça. Então assim, com amor e por amor, Ele vem e fala comigo e com você. E todos nós temos situações para alinhar diante do Senhor. Todos nós. Aquele que dizer que não tem, amado, já é perfeito, eu não sei o que está fazendo aqui nesse mundo ainda. Deus já devia ter recolhido para a glória. Porque a Bíblia diz que Ele começou a boa obra e é fiel para completar. Ele não completou na nossa vida, Ele está completando.
Então todos nós temos situações para alinhar. Diga, eu tenho situações para alinhar. Diga, Deus está me ensinando. Ele está abrindo os meus olhos. E eu vou alinhar tudo para poder ver o que eu nunca vi. Amados, não prorrogue aquilo que você já sabe que não deve prorrogar. Não leve adiante uma situação que Deus chama de errado. Olha, amados, esse altar aqui não está aqui para condenar ninguém, para acusar ninguém. Pelo contrário. Esse altar está aqui para instruir, para ensinar, para revelar a verdade. Amém? E ajudar aqueles que querem viver essa verdade. Então, não impeça o mover de Deus na sua vida. Porque muito Deus tem feito a nosso favor. Mas muito mais Ele quer fazer. É infinitamente mais. Amém? O Senhor Deus, Ele nos criou, nos gerou e nos enviou a este mundo, dizendo que aqui neste mundo nós teríamos aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo. Então, eu não posso, amados, em circunstância alguma, olhar as minhas aflições, olhar aquilo que eu estou passando e achar que Deus não está se compadecendo de mim ou que Deus se esqueceu de mim. Pelo contrário, tudo na nossa vida tem um propósito do Senhor. Amém? Tudo na nossa vida tem um propósito do Senhor. Eu hoje, junto com você, tenho uma confissão poderosa para mudar situações na nossa vida. Então eu olho uma situação que está fora da vontade de Deus para a minha vida, eu sei que em mim há um poder, há uma autoridade dada por Jesus para transformar esta situação. E eu tenho que fazer uso desta arma poderosa para mudar esta situação. Por fé e com atitude eu vejo a mudança. Por quê, pastor? Com fé e com atitude? Porque é algo, amados, também que na vida dos crentes é algo que eu particularmente eu não entendo. A situação está diante dos olhos, a situação que Deus chama de errada, a situação que Deus não aprova, que Deus reprova, que Deus não tolera, a situação está diante dos olhos, a pessoa está levando isso adiante, ela está tolerando, ela está ainda envolvida nessa situação, e quando ela é confrontada, a pessoa diz, eu estou orando. Como assim? Como assim está orando? Orando para quê? Para Deus transformar a maldição em bênção? Porque a Bíblia, ela me ensina o que eu tenho que fazer. Sim ou não? Sim ou não? Então, quando a Bíblia me ensina o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Obedecer a Bíblia. E aí o crente fica lá, amado, numa situação de deserto. Não de terra prometida, mas de deserto. Por quê? Coração duro. Visão humana, visão carnal, visão com lógica humana, achando que Deus aceita esse tipo de coisa. E o nosso Deus não aceita a lógica humana. Por isso Jesus disse, é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. E nós não temos parte com o diabo. Por isso, amados, às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não recebem. Às vezes as pessoas dizem, não é bem assim. Por quê? Porque não querem obedecer. Simples assim. Porque quando a pessoa quer obedecer, e a palavra vem, amados, e ela
digere aquilo, ela recebe aquela palavra, ela fala, é para mim. Amados, no ato, no dia seguinte ou no mesmo dia, ela já está tomando providência. Ela já está tendo uma atitude de obediência ao Senhor. Agora, quando a pessoa recebe, aliás, ouve, não recebe não, ela ouve. Ela fala assim, o pastor está falando na carne. É ou não é? É ou não é, igreja? Sejam sinceros. É ou não é? Porque a pessoa, quando ela está na visão humana e não quer enxergar como Deus enxerga, ela fala que a outra parte está falando na carne. Amém? Mas nós não somos assim. Nós estamos aqui porque somos espirituais e não damos lado para a carne. Nós matamos a nossa carne, amado, 24 horas por dia. A nossa mente é o campo de batalha que 24 horas sangra. Sangra! Nós somos livres em Cristo Jesus, mas essa liberdade não nos dá direito de pecar. Amém? Então, nós amamos a verdade que nós recebemos, nós pregamos essa verdade e nós vamos ver o que nós nunca vimos pelo poder e graça que está sobre nossa vida. E nós não temos nenhuma vergonha, amados, de arrumar o que está errado. Nós não temos nenhuma vergonha de expor na nossa vida algum erro, alguma situação. Desde que seja para conserto. Porque é o que Deus se agrada. Deus se agrada com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração de obediência. Amém? 2 de Reis 6,17, nós vamos terminar. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha, amados, nós não somos mais uma igreja nessa terra. Isso eu falo e vou falar todos os dias da minha vida. Eu sei aonde eu fui inserido pelo Senhor Jesus. Eu sei o compromisso e a responsabilidade que está sobre a minha vida para com a tua vida. E nós não somos crentes hipócritas que vão a uma igreja com a Bíblia debaixo do braço e continuam com a mesma vida. Não somos. Não somos. Nós não somos crentes enchendo igreja sem transformação de vida, que é o que está cheio aí fora. Crentes enchendo igrejas, amados, mas não tem transformação de vida, nenhuma mudança de vida. E isso eu oro sempre ao Senhor. Não quero. Eu quero os que Ele mandar para ser transformado, para receber a transformação. Eu não peço igreja cheia. Não peço. Eu peço para que venham aqueles que Ele quer enviar. Amados, nas minhas orações, eu nunca pedi igreja cheia para o Senhor. Diante de Deus eu digo isso para você. Há 8 anos como pastor. Há 6 anos na graça de Deus. Eu nunca pedi igreja cheia para Jesus. Eu sempre pedi igreja de compromisso. Igreja responsável, que sabe o que está fazendo aqui. Que se coloca na posição. Por quê? Temos que viver
na visão do Todo-Poderoso. Ser uma igreja que vive com a visão de Deus e não com a visão do homem. Não com visão humana. Amém? Portanto, amados, o que acontece aqui é a mão do Senhor. O que acontece na sua vida é a mão do Senhor. O que acontece na minha vida é a mão do Senhor. E nós somos aqui adultos e maduros para receber, para entender e para alinhar o que precisa ser alinhado. Amém? Que o Senhor abra os teus olhos. Ele te trouxe aqui. Conhecimento você tem recebido e muito aqui. Porque se há nessa terra um ministério de conhecimento, nós estamos nele. Graças a Deus, nós estamos no ministério de conhecimento. E esse conhecimento, ele nos impede destruições na vida. Impede correção, impede disciplina, impede açoites. Então, apliquemos este conhecimento na nossa vida. Apliquemos este conhecimento no nosso viver. Amém? E assim nós vamos dar muitos frutos para Deus. Assim, quando o exército inimigo vier, nós já vamos saber quantos cavalos e carros de fogo vão estar à nossa volta. Nós já vamos ter ali a plena visão do que está acontecendo à nossa volta. E nós não vamos sequer nos atemorizar. Porque aquele, amado, que está firme em Deus, aconteça o que acontecer ali fora, não se abala. Aconteça o que acontecer à nossa volta, permanece firme e inabalável, porque ele vê com os olhos de Deus. Ele vê com a visão do Todo-Poderoso. E por isso, vive tranquilo, seguro, livre do temor do mal. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.